a gente vai discutir a nova resolução do CFM sobre cesáreas eletivas e a partir de agora elas só podem ser feitas a partir da 39ª semana de gestação. E para discutir o assunto, a gente vai falar com o Gabriel Alves, que é repórter de Ciência e Saúde, com a doutora Rossana Francisco, que é diretora científica de obstetrícia da SOGESP, que é a Associação Paulista de Obstetrícia e Ginecologia, e também é professora da Faculdade de Medicina da USP. Professora, então eu queria perguntar para você por que a partir então só da 39ª semana? Já há algum tempo tem sido feito alguns estudos e foi observado que é bom que a gente deixe bem claro, nós estamos falando da cesárea a pedido, sim, né? Então é sem indicação médica, materna ou fetal, e já tem sido acompanhado, porque inicialmente tinha-se uma definição de que termo era a partir de 37 semanas, mas ao analisar o que acontecia com esses recém-nascidos com 37, 38 e 39 semanas, se viu que com 37 semanas havia um risco em torno de 10 a 15% de complicações. Isso caía para em torno de 8%, perto de 38 semanas, e com 39 semanas e 40 semanas, esse risco é o menor possível, que vai de 1,5% a 4%. Então já ficou bem claro que deveria ser feita com 39 ou 40 semanas essa cesárea eletiva agendada. As complicações afetam mais o feto ou a mãe? As complicações que afetam a mãe são as complicações de se fazer uma cesárea. Então, por exemplo, o que se observa é que cesáreas de repetição têm levado a um aumento de acretismo placentário, que é a invasão da placenta numa próxima gestação. Cesáreas de repetição levam essa complicação para a mãe. Agora, essa resolução, ela visa muito mais a proteção do feto, do recém-nascido, Então não é tanto em relação à mãe. E de que riscos que a gente está falando? Nós estamos falando de riscos de situações mais graves, chegando até um risco maior de óbito, mas risco de alterações respiratórias, de hipoglicemia, de várias situações que levam essa criança para a UTI. E aí um ponto importante para se pensar é que isso, além do custo financeiro, tem um custo emocional para a família enorme, Porque todo mundo vai para o hospital, ainda mais uma gestação de risco habitual, para sair do hospital com seu filho, não para ele ficar numa UTI. Eu estava conversando aqui antes, você mencionou que em outros países essa discussão já é mais adiantada, Queria saber como nós estamos nessa discussão e quem começou essa discussão, onde que ela foi iniciada? Eu acho que é uma discussão que ela já vem desde o ano 2000, Se a gente olhar na Inglaterra, no ano 2000 tinha em torno de 46% de cesáreas como essas, eletivas, feitas antes de 39 semanas, com 37, 38. Nos Estados Unidos, essa discussão começou em 2002, 2003, onde eles também tinham níveis altos, em torno de 36%. E do Brasil, o que nós temos de dado é uma pesquisa que foi feita pela Fiocruz, que chama Nascer no Brasil. Essa pesquisa, em 2012, ela aponta que 35% dos partos estavam acontecendo com 37 e 38 semanas, já chamando a atenção de que isso poderia ser um problema no Brasil. E no Brasil essa discussão vem desde quando? Para tentar diminuir então o número de cesáreas e tentar, enfim, também fazer com que as cesáreas aconteçam mais tarde, já, se for a pedido da mãe. Eu acho que tem duas discussões que são distintas, Uma discussão é a diminuição das taxas de cesárea e outra é que, a partir do ponto que se decidiu, que é uma cesárea a pedido, que a paciente foi esclarecida de todos os riscos e mesmo assim ela optou pela cesariana, que ela seja feita na forma mais segura. Essa discussão é uma discussão que, a partir dessa pesquisa Nascer no Brasil, começou uma discussão maior. Eu, por exemplo, já tive oportunidade de dar várias aulas pela SOGESP mesmo. A última foi quinta-feira agora, em Rio Preto, discutindo exatamente isso, qual o melhor momento para a cesárea feita eletivamente. Queria perguntar como é que essa notícia foi recebida pelos obstetras. Poder só agendar, digamos, a cesárea a partir da 39ª semana, que antes, isso era um pouco mais flexível. Eu acho que para as pessoas que se mantêm atualizadas, e eu acho que nesse ponto a SOGESP tem trabalhado muito por essa atualização, é algo tranquilo,
né? Porque já está muito claro, a gente tem insistido em falar, mesmo em relação a Febrasgo, a gente fez um editorial que eu escrevi em 2013, já falando sobre o assunto. Então eu não acho que foi algo que está chamando tanta atenção. Para mim, a maior importância dessa resolução é o esclarecimento disso para a população. A população precisa saber que o mais seguro é a cesárea feita com 39, 40 semanas. Né? E muita gente também, até hoje a matéria que saiu, né, enfim, aqui no jornal, colocava ali um receio, né, de alguns grupos de que isso pudesse aumentar o número de cesáreas, ou até incentivar, já que agora o Conselho fala claramente sobre quando que a mulher pode fazer a cesárea eletiva. A senhora acha que isso pode acontecer? Eu acho que não. Eu acho que o Conselho já tem se posicionado há alguns anos, né, da possibilidade da cesárea a pedido. Eu acho que o grande diferencial é que nesse posicionamento do Conselho, ele coloca a autonomia da gestante, mas também a autonomia do médico. Então, caso o médico não concorde em fazer a cesárea eletiva, ele pode encaminhar essa paciente para outro médico, né? Mas o que eu acho, esse é um medo que sempre surgiu, muitas pessoas discutiam, se falar disso, estamos então estimulando a cesariana. Eu acho que não, eu acho que nós estamos cuidando de uma realidade que já existe, né? O Brasil tem culturalmente, sim, nessa mesma pesquisa Nascer no Brasil, na rede privada eles colocam que 36% das mulheres começam um pré-natal já pensando em terminar a gestação como uma cesárea. Existe um outro problema, que aí sim precisa ser trabalhado para a redução das taxas de cesáreas, é que se 30%, em torno de 30% a 35%, começa assim, no final da gestação você tem mais de 80% de cesariana. Então alguma coisa acontece ali de que isso é estimulado. Mas eu não sei se nós temos que cuidar da pessoa que já decidiu que realmente aquele é o procedimento. E aí tem um avanço importante, mas que algumas sociedades já estavam trabalhando também, que é o termo de consentimento. Né? Porque o termo de consentimento, ele tem que ser visto, o termo realmente chama termo de consentimento livre e esclarecido. Então ele parte do pressuposto que você vai esclarecer a gestante todos os riscos que tem naquele procedimento, todas as possibilidades de complicação e mesmo assim ela vai optar pelo procedimento. Então eu acho que é muito importante esse termo para que você não tenha esse aumento das cesarianas. Você comentou que tem um aumento ao longo da gestação do desejo de fazer uma cesárea. Tem um fator, a princípio, fator dor, a mulher tem muito medo da dor, né? Já tem vários relatos, mas certamente no meio do caminho tem um fator médico também que interfere de algum jeito. Eu queria saber qual que digamos, com um médico, digamos, mais consciente, mais esclarecido, que nem você comentou agora, que está se tornando cada vez menos um problema. Como que você fala com a mãe, como você convence a mãe a optar, mudar o pensamento dela, ela considerar o parto normal? Eu acho que a primeira forma para você fazer isso é perguntar para a paciente por que a sua opção inicial pela cesariana. Né? Nós vivemos no Brasil uma situação que, se nós formos conversar com as nossas famílias, né, são poucas pessoas que tiveram uma experiência de um parto normal. Então, muitas vezes, aquela opção é exatamente porque aquela foi a vivência da mulher. Né? Então, você tem várias situações. Então, você pergunta por que é a sua opção. Se a paciente disser, olha, meu medo é da dor, aí eu acho que você tem uma condição de explicar que existem várias formas de analgesias, farmacológicas, não farmacológicas. Então, você tem que ir trabalhando os medos e colocando os riscos, porque os riscos são maiores. Os riscos não são de morte. Né? Isso eu acho que é uma coisa interessante para a gente olhar também. Os riscos, eles são de maior morbidade. Morbidade a gente pode dizer mais dor, maior risco de infecção, mas com o que a gente tem o arsenal terapêutico hoje, é difícil em lugares desenvolvidos que você aumente o risco de óbito pelo fato de fazer a cesariana. Então acho que você tem que ir trabalhando com os medos. Né? E de uma forma clara, honesta, colocando realmente quais são os riscos, e com isso a paciente vai se tranquilizando e vai fazendo a opção pelo que é mais seguro.
E desde as últimas resoluções, as últimas regras do CFM para tentar diminuir o número de cesáreas, né? Enfim, desde o ano passado, a senhora tem dados da SUGESP de que isso, de alguma forma, qual foi o resultado, o efeito que isso já surtiu? O que a gente vê, assim, existem algumas iniciativas, né? Como, por exemplo, tem uma iniciativa da saúde suplementar, né, que é apoiada pelo Einstein, que tem trabalhado com alguns hospitais para que diminua esse percentual de taxas de cesárea. Eu acho que o esclarecimento nos congressos tem sido bastante interessante, né? Por exemplo, no próximo congresso da SUGESP a gente vai ter um curso pré-congresso que é prático sobre assistência ao parto. Então, realmente voltando, né? Porque se as gestantes se acostumaram a fazer a cesariana, os médicos também. Então, acho que agora nós precisamos de retomar tudo isso para que você possa fazer isso de uma forma tranquila, segura e com o melhor resultado, é um resultado bom para a mãe e para o recém-nascido. Um depoimento que eu colhi uma vez, achei muito interessante, foi de uma mulher que ela tinha um sonho de ter o parto normal. E na véspera de um feriado prolongado, o médico falou, não, hoje é a cesárea. Ligou para ela e no dia ele fez 4 ou 5 cesáreas para poder viajar no feriado prolongado. Queria saber como é que você vê esse tipo de situação e como é que você atinge esse médico mais refratário, digamos, a atualização? Eu acho que você tem... essa resolução do CRM é uma forma, né? Que você consegue, você vai ter agora uma norma dizendo isso. Né? Então, eu acho que nesse ponto a resolução é muito positiva, mas eu ainda acho que você atinge mais quando você faz educação, que é uma coisa que no Brasil é muito ruim, que é a educação do paciente. Né? O paciente tem que ter acesso à informação, ele tem que saber o que é mais seguro, e isso ainda é muito pouco no Brasil. Né? Com acesso à informação, e aí vem o problema da educação, né? Então, com acesso à educação, a sua condição de discutir cada uma das situações é enorme. E acho que o bom médico hoje é aquele que tem condições de sentar e discutir, conversar sobre cada situação e realmente está atualizado e está oferecendo para a paciente o que tem de melhor nos dias de hoje. A paciente, inclusive, cobrando isso Sim. agora, enfim, tendo essa informação, Sim. Pode ajudar também a simplesmente não aceitar, né? Eu acredito que vai haver uma mudança grande, né? É importante que a gente diga que eu acho que essa mudança talvez afete, com certeza afeta muito mais hospitais privados do que hospitais públicos, né? E o que a gente espera essa mudança vai impactar em UTI neonatal, vai impactar em várias coisas. Vai diminuir custo, né? Vai diminuir custo, então, que é um problema seríssimo para o Brasil, né? Custo esse financeiro, emocional, de tudo, né? Então, acho que vai ser um avanço muito grande. Vale comentar para o leitor, né, para o nosso agora espectador aí, que o índice de cesáreas no setor público é de 40%, é isso? Não, o índice de cesárea no setor público nessa pesquisa foi de 88%. No setor público? Não, no público. Público é público 40%. 40%. Privado 88%. Então tem uma diferença, né, só para colocar em perspectiva. Sim. E outro ponto que tem sido bastante colocado também é que se trabalhe com os grupos para redução de cesárea. Então, tem grupos específicos onde a redução de cesárea é praticamente impossível. O paciente com 2, 3 cesáreas anteriores, ela até poderia ir para um parto normal, mas numa estrutura muito bem montada, analisando todos os riscos, porque aí sim os riscos são maiores. Né? Mas, então, essa é uma população, quem tem 2, 3 cesáreas vai para uma cesariana. Entendi. Né? Mas você tem uma outra população que não tem nenhuma. É essa que você tem que trabalhar para fazer as reduções, e isso são mudanças que vão ocorrer a longo prazo. Nós não vamos cair desses 40% no público, 80% no privado, rapidamente para um valor menor. Mas isso é uma mudança que vai acontecendo e que tem que ser acompanhada ano a ano. Mas os partos normais prévios não acumulam uma chance, não aumenta a chance de fazer uma cesárea depois? Ou não? Os partos normais, mais prévios, não. Não, os partos normais, eles até aumentam a chance que você tenha um outro parto normal. Curioso. E como que essa resolução do CFM agora, né, enfim, que permite só a cesárea eletiva a partir da 39ª semana,
vai ser fiscalizada? Enfim, qual a garantia de que isso de fato vai acontecer? A normatização de como vai ser essa fiscalização é algo que o CFM ainda não colocou, né? O que a gente vê é que vários hospitais já têm feito também essa divulgação para os médicos e talvez o CFM consiga monitorar mais hospitais, né? E a própria taxa geral, né? O Brasil tem um sistema muito bom, que é o registro de nascidos vivos. Então, pelo SINASC, que é o registro de nascidos vivos, você tem a idade gestacional de parto do Brasil todo. Então, só com isso você consegue monitorar. O que o CFM vai ter que definir são as ações pontuais, né? Então, como saber quem não está cumprindo. Então, isso eu acho que são definições que o CFM vai ter que se organizar para ver como poderia fazer essa avaliação. Tem um ponto que eu queria tocar aqui com a discussão com a senhora, do empoderamento da mulher, né? Que uma discussão bem antiga, né? Do movimento pró-parto normal, né? Digamos assim. E eu queria perguntar se essa resolução, se ela achou a medida certa, digamos, entre a autonomia do médico e o empoderamento da gestante, né? Se ela conseguiu botar equilibrar as forças ali dessa discussão que não é fácil, né? Certamente não é fácil. Eu acho que o maior empoderamento que pode existir é a educação, né? Eu acho que se você tem conhecimento, você tem um empoderamento natural, esse você tem. E acho que essa resolução, ela faz ela passa a considerar sim a cesárea pedido, então sim uma mulher pode decidir pela cesárea pedido, como ela pode decidir por um parto normal, mas ao decidir por uma cesárea pedido, ela vai fazer na melhor segurança possível, né? A partir do ponto que a pessoa tem essa informação, eu acho que tem um empoderamento natural, né? A situação que você colocou de alguém querer agendar uma cesárea antes, hoje você vai ter uma gestante que vai dizer, vai virar e falar, não, mas espera aí, o seguro não é 39, 40 semanas. Então, eu acredito nesse tipo de empoderamento, né? Quando você esclarece, e aí o poder vem do esclarecimento. Que é aquilo que a gente estava até falando antes, né? Enfim, eu mesmo já ouvi pessoas falando que a partir das 37, enfim, já estou cansada, já deu, assim, sei lá, a barriga tá pesando. E a gente tem, sem saber dos riscos que isso pode trazer para o bebê, né? Essa é uma confusão que é importante que a gente aborde, porque você chama um recém-nascido de prematuro quando ele nasce antes de 37 semanas. Isso dá a falsa impressão que ao nascer depois de 37 semanas, se ele é pré-maduro, né, prematuro, depois de 37 ele é maduro. Vocês não vê essa zona cinza no meio que tem ali, dá né? uma falsa impressão. Sim. Que chegou a 37 está tudo ótimo. Essa impressão ela foi pesquisada nos Estados Unidos, eles chegaram a perguntar para as gestantes, né, quando você acha que é o melhor momento para o seu parto, e a maioria das gestantes falava 36, 37, máximo 38 semanas, poucas falavam 39, 40, e até chamou a atenção a comparação dos resultados dos recém-nascidos, chamou a atenção do American College, e em 2013 eles começaram a usar um termo para definir essas crianças com 37, 38 semanas, que seria a criança de termo precoce, né? E aí depois 39, 40 era o termo mesmo, já para chamar a atenção de todos que realmente havia um problema com aquele nascimento antes de 39 semanas. Acho que é até importante a gente também esclarecer quando que a cesárea de fato ela é recomendada. Eu acho que isso é um ponto importante que está sendo que ela está sendo pouco abordada, e acho que isso não pode gerar confusão na mídia, né? Então a gente tem situações onde você tem um risco materno ou fetal da continuidade dessa gestação. Nessas situações você vai ter que indicar, e muitas vezes o parto mais seguro nessas situações é a cesariana. Então você pode ter uma gestante que fez uma pré-eclâmpsia, que é o aumento da pressão, e que esse aumento da pressão foi muito importante, a ponto de pôr a mãe em risco
de uma eclâmpsia, que aí são as convulsões pela hipertensão, e nessa situação você pode ter que indicar um parto. E aí nós não estamos falando nem de 38, 37, você pode ter uma situação de ter que indicar com 28 semanas, com 34, com 36, né? Quando que você sabe o momento de indicar? É quando não é mais seguro para a mãe ou para o feto que aquela gestação tem uma continuidade. Mas lembrando que isso são situações que a gente chama de alto risco, né? O que são situações de alto risco? Geralmente a mãe tem uma doença já prévia à gravidez, então um diabetes, uma hipertensão, um problema cardíaco, ou ela desenvolve um problema durante a gestação. O feto está crescendo pouco, rompeu a bolsa das águas antes da data. Então são situações específicas que eu acho que um bom sinal é sempre pensar assim, alguma coisa está errada, ou com a mãe, ou com a criança, a ponto de que se tenha vantagem em antecipar o parto. E é bom deixar claro que essa resolução nada muda, esse nada. tipo de indicação. Não muda nada. Essa resolução é exclusiva para cesárea a pedido, né? Eu acho que tem uma coisa bem interessante da cesárea a pedido, que a cesárea é a pedido da paciente ou da paciente e da família, né, do marido, é uma decisão, o pedido nasce com a paciente. E aí, depois de esclarecido, isso também tem nas recomendações do Conselho Regional de Medicina, do Conselho Federal, se a paciente tiver uma demanda por uma cesárea, você esclarece todos os riscos. Caso ela permaneça com aquela ideia, aí sim poderia ser feita a cesárea a pedido. Entendi. Mas até nesse ponto do parto normal, né, da mudança, né, do plano do parto normal para a cesárea, que tem digamos, um ruído ali nessa questão do empoderamento da mulher, né? Eu conheci várias ativistas que são especialistas, né, na questão, não, porque a minha obstetra falou que estava em sofrimento fetal, mas não estava, porque minha outra médica discorda. Então, acho que aí que aparece um ruído, né, digamos, desse conflito médico-paciente que é difícil de ser esclarecido. Mas que, por exemplo, a gente não chega nessa questão com... A resolução não toca nessa questão, né, a cesárea de emergência, digamos. Eu acho que você tem que procurar um profissional bom, que seja capaz, que você se sinta seguro, né? E não tem jeito, a relação médico-paciente é uma relação de confiança. Se você confia, você tem certeza naquilo, né? Eu, no Hospital das Clínicas, na Faculdade de Medicina, eu trabalho com gestação de alto risco. Então, realmente a gente caminha até o máximo possível e quando a gente diz daqui para frente tem um risco, é porque tem um risco mesmo. Em obstetrícia é difícil porque você fala assim, aqui eu tenho um risco de sofrimento fetal. Né? Parece então, um pouco abstrato, digamos. Você não tem, para você ter certeza que aquele sofrimento fetal existe mesmo, você tem alguns métodos que te mostram que existe uma probabilidade grande de 80%, 90% de que existe aquele comprometimento fetal, né? Mas você tem 10% de não. Mas se você errar nisso, você tem um óbito fetal. Né? Então, assim, é muito difícil. Eu acho que você tem que trabalhar o que a SOGESP tem feito, o que as universidades têm feito, trabalhar na formação melhor dos profissionais, né? Para que eles tenham condição de identificar, porque é imperdoável, né? Durante um trabalho de parto você ter um óbito fetal. É uma situação muito triste e isso é o não diagnóstico de algum problema. Agora, imagina a situação, eu não acho que esses conflitos devam ser levados para a sala de parto, né? Você está ali na sala de parto, o seu médico está te dizendo que que tem um risco para o seu filho continuar o trabalho de parto, você decide não continuar e tem um óbito fetal. É algo que, para mim, nos dias de hoje, com o que nós temos de tecnologia, é inimaginável. Então, eu acho que você tem que procurar um profissional bom, que te dê segurança, que consiga te esclarecer todas as suas dúvidas, para que você saiba, né? A relação médico-paciente é uma relação de confiança. Isso não tem condição, vai ser sempre. E os métodos de diagnóstico também avançaram muito, né? Se for pensar nos, sei lá, 30 anos atrás, os métodos de ultrassom mostravam muito pouco. A ultrassonografia trouxe um mundo, né?
para todos nós, né? E nós temos outros métodos, cardiotocografia, que é como se fosse um eletro do coração do bebê, que também te dá sinais de sofrimento fetal. Então, acho que os avanços foram muitos, né? E com uma boa formação, você consegue ter segurança. Lembrando que mesmo com toda essa segurança, a obstetrícia ainda tem eventos imprevisíveis que podem terminar num óbito fetal, né? Então é uma situação difícil. Por exemplo, se você tiver uma gestante hipertensa, que ela piore muito rapidamente da hipertensão, ela pode ter um óbito fetal inesperado, né? Então a gente ainda lida com essas situações que são difíceis. Eu queria perguntar se a publicação do índice de cesáreas do médico, você acha que é uma boa iniciativa nesse sentido? A publicação do índice de cesárea do médico, eu gosto mais de algo que é feito em vários outros países, que é a publicação dos índices de cesárea dos hospitais, né? E os hospitais têm a política de ver qual médico que eles querem nos seus hospitais, né? Porque eu acho que você tem uma regulação. Não vejo problema, né? Não vejo problema nenhum na publicação dos índices de cesárea, mas os índices de cesárea não são do médico, são daquele médico naquele plano de saúde. Então, por exemplo, vamos dizer que você faça 10 procedimentos, né? 2 por um plano de saúde, 8 pelo outro. Naquele que você fez 2, foram 2 cesarianas, a tua taxa de cesárea ali é 100%. Mas você tem, na verdade, 80% de parto vaginal. Então, acho que tem uma falha nessa forma de apresentação, né? É diferente se você tem alguém que está fazendo sempre a cesariana, mas lembrar que se for um relacionamento honesto, que a pessoa diga e fala, olha, eu faço cesarianas, se você quiser uma cesárea pedido, vou fazer, senão eu indico uma outra pessoa, sabe? Eu acho que tem que ter clareza. Não pode a pessoa dizer que vai te dar uma atenção para um parto normal e no final ir para uma cesariana. É isso que eu tive muitos relatos. Eu acho que a gente tem que construir uma relação de honestidade, né? E a honestidade começa nisso, na clareza de colocar tudo. Como, por exemplo, se o médico não estiver de acordo em fazer uma cesárea a pedido, eu acho que ele tem que ter autonomia, isso foi reconhecido também nessa resolução do CRM, que ele tem autonomia de dizer, olha, eu não concordo com a sua cesárea a pedido, eu te indico um outro professor, um outro médico que possa te acompanhar, né? Então, eu acho que nós estamos passando no Brasil por um momento de reconhecimento de autonomia de todos, né? Só que nós ainda temos uma medicina que é extremamente paternalista, né? O nosso próprio direito é direito romano, ele vem numa situação mais paternalista, que você considera, mesmo quando o paciente exerce a sua autonomia, ainda fica aquela dúvida se o médico deve, se ao exercendo a autonomia alguma complicação acontece, o médico é imputado pela complicação ou não, né? Diferente do que a gente vê nos Estados Unidos, na Inglaterra, onde a responsabilidade da sua decisão é sua. Então, eu acho que a gente vai caminhar muito. Não vejo problema com toda essa movimentação que acontece. Eu acho que são coisas que a gente vai caminhar e vai construir algo muito melhor, né? Acho que a obstetrícia tem uma possibilidade de retomar o local dela, né? Para os médicos que gostam de obstetrícia e que fazem bem. Então, eu não vejo problema, não. Acho que tudo isso são movimentos que foram necessários, podem ter criado muito desconforto, muito ruído, mas eu acho que eles são necessários e vão levar um caminho bem melhor. E a senhora, como professora da Faculdade de Medicina da USP, como que são os médicos hoje em formação em relação à cesárea e ao parto normal? Como que é o treinamento? Porque até o que a senhora falou, né? Enfim, os médicos de hoje também já estão muito acostumados a fazer a cesárea, né? Enfim, já vem uma coisa cultural. Como que os médicos hoje jovens estão se preparando para isso? Eu acho que tem algo que é interessante, que a maior parte das faculdades estão em hospitais públicos, né? Então, você tem situações, por exemplo, na Faculdade de Medicina, a gente tem o Hospital Universitário e tem o Hospital das Clínicas. O Hospital Universitário é baixo risco,
Então é uma situação onde você tem um percentual bem maior de partos normais, você tem uma atuação muito grande da enfermagem no hospital universitário, e aí no Hospital das Clínicas você tem a outra realidade, que é a gestação de altíssimo risco, né? Porque a gente acaba atendendo toda a cidade de São Paulo para situações gravíssimas, então problemas neurológicos. Então eu acho que depende muito do olhar de quem está cuidando dessa formação. E você tem que ver qual a especificidade, o que você tem para oferecer e oferecer algo bom naquilo. Então o nosso hospital de baixo risco é o HU. E lá a gente consegue ter um treinamento muito bom, né, nos partos normais, e no Hospital das Clínicas a gente vai para o outro extremo. Quando dá problema. Sim. Mas acho que é importante desde a graduação, sabe? Os alunos de quinto, sexto ano, os alunos do quinto ano passam no hospital universitário, então você consegue já ir discutindo todos esses assuntos e com isso caminhar de uma forma melhor, né? Eu faço pessoalmente uma discussão com os alunos do quinto ano sobre assistência ao parto, sobre essas situações de violência obstétrica com todos os alunos que passam. Então você tem que atuar na formação mesmo. Acho que é isso, né? Tá ótimo. Eu queria agradecer então a sua presença, doutora Rossana. Muito obrigada por esclarecer as dúvidas e, enfim, tirar todas as dúvidas em relação a essa nova resolução do CFM. É isso. Eu que agradeço. Acho que foi muito importante. Acho que é uma resolução que vem para melhorar ainda mais a assistência obstétrica e dizer de uma forma tranquila que a SOGESP já tem trabalhado para isso, as universidades. Então, eu acredito que a gente está num caminho bom e vai ser muito bem acolhido por todos. Tá Obrigada.